Novel e fanfic narradas. Game of Thrones segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 401 Torre Sebone. Havia dezenas de postos avançados como o que Viserys acabará de ver, espalhados ao longo da muralha, abrigando pelo menos 700 a 800 patrulheiros da noite. Agora todos eles tinham encontrado o mesmo destino sombrio, transformados em criaturas sob o controle dos caminhantes brancos. Blood-Raven mudou a visão para a muralha em si, revelando seu estado atual. A antiga muralha, que se manteve alta por 8.000 anos, ainda não havia desabado, mas centenas de rachaduras enormes corriam verticalmente por sua extensão. Elas pareciam lâminas de espada irregulares, ou fraturas serpentinas, cortando o gelo outrora sólido. A muralha não era mais segura, até mesmo o Castelo Negro, construído contra ela, agora enfrentava um futuro precário. Após Blood-Raven fechar a visão, Viserys virou-se para o rosto no Veyrewood. Qual é a história dessas torres? A voz de Blood-Raven soou fraca, cansada. Não tenho certeza. Só sei que essas torres criam um frio intenso e anormal, um frio gerado por magia que chamas comuns não conseguem repelir. Ele fez uma pausa e continuou. Os caminhantes brancos os chamam de Torres de Ossos de Gelo. Viserys absorveu o nome. Torre de Sebone. Apropriado. Ele percebeu que o Rei da Noite vinha preparando sua estratégia por 8.000 anos, construindo uma parede invisível e letal de frio para proteger seu domínio. Com essas torres de Sebone pontilhando a paisagem, Viserys não seria capaz de simplesmente marchar seus exércitos para o norte com dragões. Magia só pode ser combatida com magia, ele pensou. Se chamas comuns não funcionariam, que tal fogo selvagem? Ou fogo de dragão? Para derrotar o Rei da Noite, as torres de Sebone teriam que ser destruídas primeiro. Mas como suportar o frio intenso que elas irradiavam? Viserys sabia que teria que experimentar isso ele mesmo, testando seus recursos contra esse congelamento mágico. E talvez Melisandre, que agora estava na muralha, pudesse ajudar a criar estratégias. Fique de olho em mim. Eu preciso, Viserys começou, mas Blood-Raven o interrompeu, sua voz sumindo. Estou nas minhas últimas pernas. Para segurar o Rei da Noite um pouco mais, talvez eu precise cair em um sono profundo. Não agora, Viserys pensou urgentemente. Você pode aguentar? Ou se precisar de algo me diga, e eu ajudo. Não. Você já mudou muitas coisas, Viserys. A voz de Blood-Raven era fraca e trabalhosa, como a de um velho à beira da vida. Deixe-me dar uma última palavra sobre as Sebone Towers. Viserys prendeu a respiração, esforçando-se para captar cada palavra. Magia de fogo pode lidar com isso. É isso, ele murmurou em frustração, mas nenhuma outra resposta veio. A presença de Blood-Raven havia desaparecido completamente, deixando apenas o rosto solene e esculpido no Veyrewood, olhando de volta para ele com uma espécie de tristeza. Viserys suspirou. Foi tudo o que ele me disse e ele murmurou para si mesmo. Ele precisaria agir rápido, antes que o frio e os caminhantes brancos pudessem avançar mais. Usando sua habilidade de Dreamer, Viserys estendeu a mão para Dany. O acordo tácito deles era que quando notícias importantes surgissem enquanto estivessem separados, Dany descansaria, permitindo que ele entrasse em seus sonhos. Então o que devemos fazer agora? Ela perguntou assim que ele transmitiu a notícia urgente. Vou para a muralha primeiro. Diga a Sam para preparar pacotes explosivos e enviá-los com os homens. Alerte todos os lordes do condado e prepare o reino para a prontidão da batalha. E as cidades livres? Consideraremos isso mais tarde. Viserys hesitou. Colocar toda Westeros em prontidão para a batalha poderia ter efeitos imprevisíveis. Além disso, ele raciocinou, os caminhantes brancos provavelmente permaneceriam focados em Westeros. O mar estreito separaria Essos da ameaça imediata, tornando as cidades livres sua melhor posição de recuo, se necessário. Ótimo, respondeu Dany, tão firme quanto uma camarada leal, alinhando meticulosamente seus planos com os de Viserys. Cuide-se, Dany. Eu volto logo, ele disse. Em seu sonho, Viserys estendeu a mão e gentilmente colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Se soubessem que a mudança viria tão cedo, eles poderiam ter adiado seus planos de expandir a família. Agora, com o peso da gravidez em meio a essa turbulência, Dany estava sentindo a tensão. Bem, irmão, tome cuidado você também, ela disse suavemente. Conforme a conexão deles desvanecia, Viserys acordou nas costas quentes de seu dragão. O vasto frio do norte contrastando fortemente com o calor que irradiava abaixo dele. Ele se mexeu, ajustando-se para dissipar um pouco do calor. Em apenas alguns dias, ele se viu pai de mais 5, Ali, Érmine e os trigêmeos de Sansa, 2 meninos e uma menina. Ali e Érmine estavam bem, mas seus pensamentos permaneciam nos filhos de Sansa. As memórias sombrias da tragédia de Summeral o assombravam, e era difícil ignorar que a invasão do Rei da Noite coincidia com o nascimento dos trigêmeos de Sansa. Não, ele pensou, forçando-se a limpar a mente. Haveria tempo para refletir sobre tais pensamentos mais tarde. Ele olhou para baixo, observando bosques cobertos de neve, colinas, planícies e terras agrícolas se confundirem sob eles enquanto voavam. Nos últimos anos, ele havia feito uma campanha implacável para que corpos fossem queimados para evitar que fossem ressuscitados como Vigts. Sepulturas coletivas, ruínas de castelos e campos de batalha foram todos limpos. Até mesmo casas nobres, incluindo a casa Stark e a casa Karstark, concordaram em cremar os restos mortais de seus ancestrais. Foi um passo em sua luta contra as forças das trevas que agora ameaçavam o reino. Enquanto cruzavam o lago God Zai e se moviam para o norte sobre Denek, ele viu a terra marcada pelo terremoto recente.
Muitos moradores ficaram desabrigados, suas casas reduzidas a escombros, e eles vagavam pela terra em confusão e medo. Até mesmo alguns castelos menores sofreram danos significativos. Vendo seu dragão, uma besta de escamas amarelas com mais de 20 metros de comprimento, voando baixo, muitos dos civis se ajoelharam em oração, esperando que a família real lhes trouxesse ajuda. Em resposta, Viserys decidiu pousar e tranquilizá-los. Enquanto ele desmontava, os aldeões olhavam cautelosamente, intimidados demais pelo dragão para se aproximarem. Eventualmente, um homem de meia-idade, presumivelmente o chefe da aldeia, reuniu coragem e deu um passo à frente. Vossa Graça, eu sou o chefe da vila aqui. Precisamos de ajuda. A julgar pela localização, Viserys imaginou que estivessem perto de Greywater Watch, a sede da Casa Reed. Vá e reúna os feridos e avalie os danos. Eu mesmo informarei seu senhor, e a família real enviará ajuda em breve. Com um simples gesto, ele lançou um pequeno feitiço, fazendo com que a fogueira improvisada queimasse mais forte, seu calor combatendo o frio. Obrigado, Vossa Graça. Os deuses abençoem sua misericórdia, o chefe da aldeia disse agradecido. Viserys montou seu dragão novamente. Ele havia avaliado danos suficientes nessa baixa altitude. Ele voaria mais alto para evitar distrair as pessoas abaixo. Seu próximo destino era Winterfell. Robb Stark precisaria mobilizar os senhores do norte imediatamente. A muralha, embora fortificada e fortemente reabastecida, estava em perigo. Sua primeira linha de defesa dificilmente resistiria, e era imperativo que a segunda e até a terceira linhas fossem ativadas sem demora. Capítulo 402 O Renascimento de Valíria. O castelo de Jon é conhecido como Castelo Quebra-Gelo. Quando Viserys o instou a abandonar a patrulha da noite e, em vez disso, reivindicar sua herança Stark para equilibrar Winterfell, Jon recusou. Essa decisão o levou a conhecer Shiera, e ele foi imediatamente cativado. Com seu sangue Targaryen, a beleza de Shiera era inigualável, e seu fascínio era inegável. Uma mestre da sedução ao longo de inúmeras vidas, Shiera facilmente tinha Jon enrolado em seu dedo. Com um sorriso confiante, ela disse a ele: tenho tudo o que você gosta, como se estivesse lendo seus pensamentos. Daquele momento em diante, tudo aconteceu exatamente como ela havia planejado, embora isso tenha cobrado um preço de Jon. Dizem que conhecer alguém extraordinário muito cedo na vida pode ser uma bênção e uma maldição, e Jon aprendeu bem essa lição. Após a morte de Shiera, ele nunca se casou novamente. Ele criou seu filho com rigor, mas ele adorava sua filha, quase a ponto de ser uma falha. Após um terremoto, Jon notou algo sutilmente diferente em sua filha, mas não conseguiu identificar o que era. Naquele dia, sua filha, Shiri, insistiu em sair. Jon inicialmente recusou, preocupado que ela pudesse pegar um resfriado, já que ela ainda não tinha 4 anos. Mas Shiri chorou daquele mesmo jeito suplicante que Shiera costumava fazer, e a determinação de Jon derreteu. Ele a pegou nos braços, montou em seu cavalo e saiu com ela. Antes de sair, ele lembrou ao filho que ele deveria continuar praticando artes marciais, uma demonstração clara de favoritismo. Shiri, está muito frio lá fora, devemos voltar? Não, os braços do papai são muito quentes, murmurou a pequena Shiri, aconchegando-se contra ele. Sua ternura fez um nó se formar na garganta de Jon, e seus olhos marejaram. Jon, seus braços são muito quentes. A voz de Shiera ecoou em sua mente, e Jon se viu revivendo momentos de felicidade compartilhada, ainda que fugaz. Ele gentilmente esfregou o queixo contra o cabelo prateado da filha e a segurou um pouco mais perto, como se estivesse na memória de Shiera. Sentindo que poderia ter exagerado, Shiri olhou para o céu com seus olhos azuis, esperando por algo. De repente, ela avistou um dragão amarelo se aproximando na direção do castelo Ysebreaker. Pai, um dragão, ela gritou, apontando para o céu. Reconhecendo o dragão amarelo como sendo de Viserys, Jon desmontou, segurando sua filha enquanto se preparava para cumprimentá-lo. Viserys os notou e decidiu encontrá-los também. Vossa Graça, Jon o cumprimentou com uma reverência respeitosa. Jon estava acostumado a estar em desacordo com a nobreza do norte há muito tempo. Se seu respeito por Viserys permitisse que ele mantivesse boas relações com a família de Shiera, valeria a pena. Então ele fez questão de mostrar todo o decoro adequado. Em contraste, Shiri observou Viserys calmamente, sem o menor indício da timidez de uma jovem garota. Sua expressão continha a maturidade familiar de Shiera. Quão gravemente seu território foi afetado pelo desastre? Viserys perguntou. Vossa Graça, ninguém em meu território foi ferido. Todos estão seguros. Alguns perderam suas casas, então eu os deixei ficar no castelo. No meu tempo livre, tenho ajudado a consertar as casas danificadas. No meio de sua resposta, Jon de repente sentiu-se fraco, sua visão turva. Antes que ele pudesse desmaiar, Viserys estendeu a mão e o pegou. Você queria me ver? Viserys perguntou a Shiera depois de ajudar Jon a se deitar. Shiri, ou melhor, Shiera falou. Eu posso sentir os membros da casa Cenesta. Ainda há pessoas vivas nas ruínas da perdição. Ainda há pessoas vivas nas ruínas da perdição? Viserys ficou chocado com a revelação dela. Ele se lembrou de como, usando Dragon Dreams, ele uma vez vislumbrou os arredores de Valíria através dos avatares de seu Euron, onde até mesmo subúrbios fervilhavam de firevirmes, alguns com dezenas de metros de comprimento e tão grossos quanto tanques de água. O pensamento do que ainda poderia espreitar no coração de Valíria era assustador. No entanto, agora Shiera afirmava que as pessoas ainda estavam vivas naquele lugar abandonado. Então ele notou algo incomum em Shiera, ou melhor, em Shiri.
Shiera uma vez lhe disse que sua velha consciência não despertaria até que ela tivesse 6 ou 7 anos, talvez até 8 ou 9. Mas ela tinha apenas 4 anos agora, então por que suas memórias ressurgiram tão cedo? Ainda assim, deve haver uma razão por trás de sua repentina consciência. Acho que se você planeja confrontar o Rei da Noite, você deveria considerar ir para as ruínas da perdição, Shiera continuou. Há poderosos artefatos mágicos e conhecimento valioso lá. Embora muito tenha sido perdido ou danificado, você ainda pode encontrar itens que podem ajudá-lo. Eu tenho um mapa de Valíria que marca locais significativos, bem como perigosos. Eu posso dar a você. Viserys imediatamente entendeu que Shiera queria algo em troca. O que você precisa que eu faça por você? Ele perguntou. Eu posso sentir a linhagem senesta, então naturalmente eles podem me sentir também. Eles seguram meu pacto de sangue e o usaram para despertar minha antiga consciência antes do previsto. Eu não quero viver como uma relíquia da história. Eu quero permanecer filha de Jon, simples e completamente pelo resto da minha vida. Viserys entendeu o que ela queria dizer. Shiri, como uma Targaryen, podia sentir outros Targaryens, mas sua linhagem senesta também aprendia àquela casa antiga, e esse pacto de sangue aprendia à sua consciência anterior. Somente quebrando esse pacto ela poderia se libertar do passado e viver como uma pessoa simples, algo que Shiera desejava há muito tempo. Não era impossível que a sinceridade de Jon a tivesse influenciado profundamente. Seu amor genuíno havia alcançado o coração de Shiera, e agora a consciência recém-emergente de Shiri compartilhava esse desejo de ficar ao lado de Jon. As duas consciências, embora distintas, haviam se alinhado levando Shiri a essa decisão. E como sua consciência não havia amadurecido completamente, esse novo instinto havia tomado precedência. Viserys sabia que se ele escolhesse ajudar Shiera e Shiri, isso significaria fazer um inimigo dos descendentes da Casa Senesta, uma família outrora poderosa que, em seu auge, havia controlado centenas de dragões adultos. O legado deles era profundo, e eles provavelmente nunca permitiriam que um dos seus escapasse. Mas se ele quisesse enfrentar o Rei da Noite, ele precisaria se aventurar nas ruínas da perdição ele mesmo. Sem o mapa de Shiera, seria uma jornada perigosa e suas forças sofreriam pesadas perdas. Eu entendo. É um acordo. Na verdade, não era só sobre o mapa. Embora a consciência de Shiera muitas vezes parecesse orgulhosa e indiferente, Viserys a considerava uma Targaryen. Se a Casa Senesta quisesse recuperar o que viam como sua propriedade, ele não hesitaria em lutar de frente. Capítulo 403 Contagem regressiva para o colapso. A muralha agora ostentava uma força de 500 Rangers e 4.000 Nigsvatmen regulares. Esse número não incluía os Smiths, Tanners, Colks e outros funcionários de apoio essenciais que mantinham a patrulha funcionando. Ao contar os Wildlings, que haviam prometido ajudar a patrulha da noite voluntariamente, a força de trabalho total da muralha estava perto de 10.000, quase rivalizando com a patrulha da noite em seu auge. Embora as perdas recentes tenham sido um golpe, elas estavam dentro dos limites do que a patrulha da noite poderia suportar. Este era, no entanto, o pico de sua capacidade. Nos últimos anos, Viserys havia feito um censo de toda Westeros, estimando a população em cerca de 17 milhões, com uma força máxima mobilizável de cerca de 350.000 tropas. Mas enviar tais números para a muralha seria um pesadelo logístico, e poucos soldados tinham experiência com caminhantes brancos ou Viggs. Tempo e aclimatação seriam essenciais. Viserys cavalgou seu dragão sobre Winterfell, parando para lembrar Robb Stark de informar rapidamente os senhores do norte sobre os preparativos de guerra e reunir um exército de 15.000 homens para dar suporte à muralha. Sem esperar por mais discussões, ele continuou seu caminho. Sua graça se move rapidamente. Westeros tem sorte de ter um rei assim, observou Maestri Luwin, observando o céu onde Viserys e seu dragão tinham acabado de desaparecer. Robb, no entanto, permaneceu em silêncio. Enquanto o tom de Luwin continha admiração, Robb sentiu uma mistura de inveja e frustração. 2 anos antes, ele se ressentia de Viserys, vendo-o como uma espécie de usurpador, mas Catelyn e Ned o persuadiram a aceitar a realidade. Seu casamento com uma filha da casa Frey e o nascimento de 2 filhos moderaram ainda mais suas ambições. E a generosidade de Viserys para com o norte durante os invernos rigorosos, quando as quebras de safras ocorreram 3 anos seguidos, suavizou a atitude dos nobres do norte. A fome foi evitada graças à ajuda da coroa. Robb ainda era ambicioso, mas não tinha alavanca para agir. Viserys chegou perto da muralha logo depois. Nos últimos anos, os selvagens se estabeleceram em quase 100 pequenas comunidades ao sul da muralha, espalhadas entre Deepwood Motte e a própria muralha. 2 vezes, tumultos irromperam entre os Wildlings, ambos os quais Viserys subjugou pessoalmente nas costas de seu dragão. Agora, quando seu dragão passou por esses assentamentos, as pessoas abaixo pararam para se curvar em respeito. Por fim, Viserys chegou ao topo da muralha e olhou para o norte, para as torres de Sebone. Mesmo à distância, elas pareciam menos vívidas do que nas ilusões que Blood-Raven uma vez criou para ele. Mas elas exalavam uma inegável sensação de ameaça sobrenatural. Paisagens naturais raramente são simétricas, com montanhas e florestas espalhadas aleatoriamente, mas essas torres de Sebone estavam em alinhamento não natural, estendendo-se em intervalos regulares pelas planícies nevadas além da muralha. Elas eram inconfundivelmente feitas pelo homem, ainda que por mãos que já se foram há muito tempo.
É sua graça, Viserys, gritou um dos sentinelas da patrulha da noite, avistando Viserys enquanto ele circulava acima da muralha. Alguns homens correram de volta para alertar o Lorde Comandante Ned Stark. Tão cedo, Jaime Lannister comentou, surpreso ao ouvir que Viserys já havia chegado. Ele não esperava que o rei chegasse à muralha tão rápido. Nem todos compartilhavam seu sentimento, no entanto. Edmure e Tully, por exemplo, tinha sentimentos mistos. Nem todos aceitaram seu destino na patrulha da noite tão voluntariamente. Edmure, agora preso à muralha, lutou com seu exílio, tendo tentado preservar alguma semelhança do legado de sua família, gerando vários filhos com mulheres selvagens. Cada vez que ouvia falar da casa Targaryen, sentia uma pontada de ressentimento, e quando Viserys visitou a muralha anos antes, Edmure o evitou deliberadamente. Onde está sua graça agora? Ned perguntou. Meu senhor, quando o vi pela última vez, ele estava voando ao longo da muralha em seu dragão sem pousar. Ele deveria estar indo em direção à Torre das Sombras. HMPH, depois de todos os homens que perdemos, ele está com medo de desembarcar? Edmure murmurou, embora apenas Blackfish Brinden, que estava mais perto, parecesse notar seu comentário. Primeiro, vamos trazer os presentes da família real, Ned ordenou após uma breve pausa. Enquanto isso, Viserys já havia inspecionado mais da metade da muralha. Ele pousou diante de uma grande fenda na muralha, larga o suficiente para esconder uma carruagem. Apesar do tamanho, a fenda não tinha correntes de ar. Ela não se abria totalmente para o exterior. Ele colocou a mão na muralha para verificar suas reservas mágicas atuais. Tocar na parede pode absorver 45.437.120 pontos de magia. As palavras pairavam diante dele. Com menos de 50 milhões de pontos mágicos restantes, Viserys rapidamente calculou que a muralha duraria menos de meio ano, muito menos do que ele havia previsto. Ele esperava que a muralha tivesse pelo menos 30 milhões de pontos restantes, tornando esse esgotamento quase 80% maior do que o previsto. Estava claro que o consumo de energia da muralha estava aumentando, embora a causa exata fosse desconhecida. De pé no topo da muralha, Viserys pegou um telescópio especializado de alta potência e o focou no punho dos primeiros homens. Lá, ele viu a mais alta torre Sebone, o acampamento base do Rei da Noite. Estabelecer sua fortaleza em tal lugar falou da confiança do Rei da Noite em suas defesas. Lembrando da expressão insolente do Rei da Noite em suas visões, provocativa, até mesmo zombeteira, Viserys sentiu uma forte vontade de testar a verdadeira força desse adversário. Mas ele tinha assuntos a tratar em Castelo Negro primeiro. Um rei, não importa quão alta seja sua posição, deve mostrar respeito a seus aliados e conselheiros. Logo, o dragão amarelo desceu sobre Castle Black. Ned liderou um grupo de oficiais e homens da patrulha da noite para recebê-lo. Edmure, no entanto, tentou escapar sob o pretexto de inspecionar o armazém, mas Brinden bloqueou seu caminho. Brinden, agora na casa dos 50, carregava as marcas duras da neve e do vento do muro. Seu rosto, envelhecido como a casca de uma árvore antiga, refletia anos de dificuldades. Edmure, por quanto tempo você vai continuar se escondendo? Perguntou Brinden. Edmure vacilou, as palavras ficaram presas na garganta. Ele ainda não tinha aceitado a punição que Viserys havia imposto à Casa Tully. Uma coisa era perder terras e castelos, mas Viserys havia transformado a Casa Tully em um símbolo de fracasso, um exemplo negativo contrastado com a revivida Casa Darry. A Casa Tully havia se tornado o oposto da lealdade, uma desgraça pública. Brinden deu um tapinha no ombro do sobrinho. Você tem 6 filhos. A Casa Tully não está sem esperança. Veja o que Viserys e sua irmã suportaram em Braavos, despojados de tudo, forçados ao exílio. E apesar de sua severidade, Viserys recompensou aqueles patrulheiros da noite que provaram seu valor, até mesmo perdoando alguns que foram enviados para a muralha por seus crimes. Seus filhos são o futuro da Casa Tully. Com isso, Brinden seguiu em frente, apressando-se para alcançar Ned. Edmure ficou parado por um momento, contemplando as palavras de Brinden, então silenciosamente o seguiu. Capítulo 404 Assassino das Sombras. Quando Viserys chegou ao Castelo Negro, já era bem tarde. O céu estava escuro e silencioso, com apenas uma tênue luz pálida ao longe. A princípio ninguém notou particularmente, mas conforme a noite avançava sem mudanças, todos sentiram que algo estava errado. Nem Viserys nem Ned entenderam a causa, então eles buscaram o conselho da Bruxa Vermelha Melisandre. Não tenho certeza, ela respondeu, mas posso sentir que o poder do Deus Frio está de fato crescendo. Deus Frio? O Deus Frio é o mesmo que o Rei da Noite? Ned perguntou. Sim, você poderia pensar dessa forma. Sua afirmação causou arrepios nos presentes. O título Rei da Noite parecia ameaçador o suficiente, mas Deus Frio dava a eles a sensação de confrontar um poder divino com meios apenas mortais? Muito mais assustador. Tudo bem, chega por hoje, disse Viserys, quebrando o silêncio tenso. Novas armas serão entregues amanhã, e poderemos testá-las então. Lembre-se, de agora em diante, ele é o Rei da Noite, nada mais, nada menos. Não estamos lutando contra um Deus. Entendido? Sim, Vossa Graça, veio a resposta resoluta dos homens. A menção de novas armas elevou um pouco o ânimo deles. Assim que Ned e os outros partiram, Viserys notou que Melisandre parecia não ser afetada pelo frio, vestindo apenas sua capa vermelha frouxamente pendurada sobre os ombros. Quando começaram a discutir seus próximos passos, Melisandre admitiu que ainda não conseguia interpretar o significado por trás das Icebone Spires.
Eu precisaria de um olhar mais atento para adivinhar qualquer coisa significativa, ela disse. Então ela acrescentou, talvez a magia das sombras possa ser útil aqui. Vendo a expressão apreensiva de Viserys, ela explicou, existem outras maneiras de criar assassinos das sombras, e você é mais forte que Robert ou Santanis. Qualquer assassino que você criar será muito mais poderoso. Aliviado, Viserys pediu que ela continuasse. Em uma câmara mal iluminada, Melisandre colocou um braseiro no centro. Estranhamente, ele estava vazio, sem madeira, sem carvão. Ela instruiu Viserys a sentar-se de peito nu na frente dele, então fez um pequeno corte em seu pulso, permitindo que seu sangue pingasse no braseiro. As gotas carmesim se acumularam no fundo enquanto ela o circulava 3 vezes, cantando nas línguas antigas de Valíria e Ashai. De repente, o braseiro vazio acendeu, chamas laranjas saltando sem nenhum combustível visível. As chamas subiram mais alto, e para surpresa de Viserys, elas alcançaram seu braço, mas não o queimaram. Em vez disso, elas pareciam sugar o sangue de seu ferimento, como sanguessugas de chamas bebendo dele. À medida que se alimentavam, as chamas no braseiro cresciam, gradualmente tomando a forma de um homem. Este homem de fogo estendeu uma língua de fogo, lambendo os braços de Viserys. A cada toque, o fogo ficava mais escuro, mudando de vermelho alaranjado para vermelho sangue, depois para carmesim profundo, até se tornar um vermelho quase preto. Finalmente as chamas se tornaram um preto sólido, e a figura tomou forma, uma figura sombria que lembrava o próprio Viserys, com quase 2,5 metros de altura. Seu corpo denso e emitindo pequenos lampejos de chamas negras de sua pele. Este ser, a quem Viserys mentalmente chamou de Black Fury, estava completamente ereto, com feições afiadas que refletiam as suas. Mas Viserys rapidamente percebeu o custo. Sua saúde havia caído para apenas 55 pontos, e sua constituição havia mergulhado abaixo de 90, deixando-o pálido, enfraquecido e visivelmente drenado. Usar esse método causará mais dano a você, e é impossível repeti-lo novamente em um curto período, Melisandre alertou. Sua voz um pouco cansada pelo gasto significativo de magia. No entanto, o pedágio sobre ela empalideceu em comparação ao que Viserys havia suportado. Para seu espanto, em poucas respirações, o estado drenado e enfraquecido de Viserys desapareceu completamente. Sem que ela soubesse, ele havia acumulado quase 100.000 pontos de atributo nos últimos 2 anos, o que imediatamente reabasteceu suas reservas e restaurou sua força. Como você fez isso? Os olhos de Melisandre brilharam de curiosidade, claramente atingida por uma nova ideia. É uma longa história, Viserys respondeu. Quanto tempo levará para você conseguir conjurar esse feitiço novamente? Os dois pareciam ter chegado a um acordo silencioso. Cerca de 10 dias. Nesse caso, enviarei alguém para escoltá-la de volta amanhã. Ensine essa magia a Dany e minhas concubinas para que possamos enviar assassinos das sombras a cada 2 ou 3 dias, nos dando uma maneira de atrasar as forças do Rei da Noite o máximo possível. Mas você consegue lidar com tamanha tensão? Melisandre estava visivelmente perturbada pelo plano audacioso de Viserys. O conceito de usar energia armazenada como armamento descartável era difícil para ela aceitar. Não se preocupe, Viserys respondeu com calma determinação. Nós Targaryen somos mais fortes do que você pensa. Após a breve troca, Melisandre instruiu Viserys sobre como controlar o assassino das sombras Black Fury. Com esse conhecimento, Viserys enviou a figura sombria rapidamente para longe da muralha, direcionando-a para o punho dos primeiros homens, onde o Rei da Noite residia. Para sua satisfação, o assassino se moveu com velocidade e agilidade notáveis, quase sem impedimento do terreno. Viserys o manobrou pelo rio Milquater congelado, onde algumas Icebone Towers apareceram diretamente na superfície do gelo, sua tonalidade branca pálida e leitosa distinta daquelas em outros lugares. Cercando as torres, havia fileiras de Viggs em posturas assustadoras e imóveis. O exército era composto de cadáveres frescos e antigos, selvagens e patrulheiros da noite, estes últimos identificáveis por escudos com símbolos extintos há muito tempo, como o da casa Gardener, que havia perecido na Guerra do Conquistador. Estava claro que o Rei da Noite vinha acumulando corpos há anos, preparando-se para uma invasão massiva. Entre os mortos humanos também havia animais, lobos, veados e cavalos, suas formas esqueléticas grotescamente distorcidas. Lobos e cavalos, em particular, pareciam monstruosos, seus dentes longos e expostos pareciam capazes de rasgar carne com facilidade. Quando a sombra de Viserys passou, essas criaturas pareceram detectá-la, mas não reagiram, permanecendo imóveis em suas posturas congeladas. Quanto mais perto ele manobrava a sombra em direção ao punho dos primeiros homens, mais caminhantes brancos ele encontrava. Aqui ele viu um número inquietante de sacerdotes caminhantes brancos encapuzados, junto com fileiras de guerreiros caminhantes brancos, vestidos com armaduras de gelo azul-branco. Entre eles estavam cavaleiros caminhantes brancos a cavalo, todos blindados e montados, formando uma cavalaria imponente. Enquanto a sombra de Viserys se movia silenciosamente entre eles, os caminhantes brancos ficaram cientes de sua presença. Um padre no meio deles emitiu um som como gelo rachando, um aviso que ecoou pelos campos de neve em direção ao punho dos primeiros homens, alertando diretamente o Rei da Noite sobre o intruso. Capítulo 405 Dragon Bomber. O som estranho e penetrante dos White Walkers torturava mais do que apenas ouvidos humanos. Parecia que podia ignorar completamente as roupas, alcançando o interior para atacar os próprios órgãos internos.
Era como ter uma lixa sendo arrastada implacavelmente sobre suas entranhas. Depois daquele som assustador, Viserys mal teve tempo de andar alguns passos antes que vários guerreiros White Walker, movendo-se com velocidade espantosa, o interceptassem. Ele ficou atordoado. A velocidade com que essas criaturas se moviam era o suficiente para deter o poderoso corpo Blackfyre que ele empunhava, um feito que parecia quase sobrenatural. Como pessoas comuns poderiam esperar lutar contra eles? Ele observou os caminhantes brancos de perto, notando o brilho peculiar de suas armaduras de gelo. Comparadas a outras de sua espécie, as armaduras desses guerreiros pareciam distintas. Sua tonalidade azul não apenas envolvia completamente as placas de gelo, mas também parecia fluir com uma energia luminosa. Suas armas não eram menos notáveis, emitindo um brilho azul-gelo arrepiante. Percebendo que a fuga era impossível, Viserys escolheu se manter firme. Manipulando o corpo Blackfyre, ele se preparou para a batalha, determinado a medir a força desses adversários temíveis. Chamas surgiram ao longo de seus braços e se acumularam em suas mãos, onde se solidificaram em lâminas negras gêmeas. Sem hesitar, ele atacou os caminhantes brancos. Os caminhantes brancos responderam da mesma forma. Suas lâminas azuis e brancas se moviam com precisão letal, formando uma rede brilhante de luz que o envolvia. Viserys contra-atacou com suas espadas negras flamejantes, golpeando a rede gelada. As lâminas negras conseguiram cortar a armadura de gelo, deixando pequenos cortes do tamanho de dedos para trás. No entanto, seus ataques não foram sem consequências. As armas dos White Walkers também cortaram o corpo dos Blackfyre, deixando ferimentos que, embora significativos, curaram quase imediatamente. Percebendo essa vantagem, Viserys mirou no pescoço de um White Walker, decapitando-o em um movimento rápido. Os resultados foram imediatos e explosivos, literalmente. A cabeça e o corpo decepados irromperam em duas explosões retumbantes, desintegrando-se em pó fino. Viserys sentiu uma onda de euforia. Se essa era a fraqueza deles, ele poderia desmantelá-los sistematicamente, um por um. Mas seu otimismo durou pouco. Enquanto se preparava para enfrentar outro inimigo, Viserys notou algo perturbador. A torre Sebone mais próxima dele começou a se mover, ou melhor, os membros decepados que a compunham se contraíram erraticamente, como se a própria estrutura estivesse viva. Das brechas entre esses membros, uma densa névoa branca vazou, rastejando ameaçadoramente em sua direção. No momento em que a névoa tocou o corpo Blackfyre, ele sentiu sua energia minguar. Suas chamas diminuíram e vacilaram, deixando-o vulnerável. Foi então que Viserys percebeu uma dor aguda e fria em seu peito. Uma lança de gelo havia se cravado ali, aparentemente do nada. O que está acontecendo? Ele arfou, atordoado, completamente inconsciente. Ele se esforçou para localizar a fonte das lanças, mas só conseguiu fazer um palpite aproximado com base em suas trajetórias. Mais lanças de gelo se seguiram, cada uma sugando a energia do corpo Blackfyre. Desesperado, Viserys arrancou a lança do peito e cambaleou para fora da névoa, mas o dano já estava feito. Sua forma outrora poderosa havia encolhido de 2,5 metros de altura para meros 1,7 metros. O pânico começou a se instalar. Ele tentou se reagrupar, considerando seu próximo movimento, mas uma saraivada repentina de uma dúzia de lanças o forçou a voltar à ação. Embora ele tenha evitado a maioria delas, 3 ou 4 acertaram em cheio. Cada impacto drenava ainda mais, encolhendo sua forma até que ele tivesse menos de 1 metro de altura, não maior que Tyrion. A visão de Viserys ficou turva quando ele vislumbrou um White Walker montado se aproximando, seu sabre de gelo erguido alto. A última coisa que ele viu foi o sabre balançando em sua direção antes que a escuridão o consumisse, e ele se viu de volta a Castle Black. Então, você matou o Rei da Noite? Melisandre perguntou ansiosamente, seu olhar penetrante fixo em Viserys. O que você acha? Viserys se sentiu exasperado, mas manteve a compostura. Descobri que a Sebone Tower parece ter outras funções além de apenas tornar a área ao redor fria. Embora ele ainda não conseguisse explicar a névoa branca que emanava da Sebone Tower, ele tinha certeza de uma coisa: se uma pessoa comum entrasse em contato com ela, a morte seria inevitável. Ainda assim, ele se considerava sortudo por ter descoberto uma das funções da torre com custo mínimo. Se eu tentar mais algumas vezes, ele disse pensativo, tenho certeza de que consigo descobrir todos os métodos de ataque da torre Sebone. Esse fracasso recente, ele raciocinou, não foi inteiramente culpa dele. O número esmagador de inimigos havia desequilibrado a balança. Se ele pudesse controlar mais assassinos Blackfyre simultaneamente, suas chances de sucesso aumentariam drasticamente. Infelizmente, Melisandre só conseguia criar um corpo Blackfyre por vez, limitando sua estratégia. Sua visão só poderia realmente se materializar quando Dany e os outros completassem suas transições para se tornarem Shadowbinders. Mas isso levaria tempo. Dany felizmente já possuía uma afinidade significativa com magia, e Viserys estimou que ela poderia dominar as habilidades de Shadowbinder em cerca de 6 meses. No entanto, outras seriam muito mais desafiadoras. Falia, por exemplo, considerava até Ali e Hermine como bruxas. Quem sabe quanto tempo levará para ela se adaptar ao treinamento? Ele pensou com frustração. Quanto a Sansa, Margaery e Chinelli, nem vamos falar disso. Após considerar suas opções por um momento, ele se virou para Melisandre. Existe alguma maneira de armazenar esses Shadow Killers? Dessa forma, eu poderia controlar mais de um ao mesmo tempo. Guarde-os. O tom de Melisandre era desanimador. Eu acho que não.
Esse é um tipo de magia de matar 1000, ferir 3000, é mutuamente destrutiva por natureza. Normalmente, ela deve ser restaurada imediatamente após o uso. Até eu, uma Shadowfinder de alto nível, não consigo usá-la continuamente. Viserys suspirou, sentindo o peso de suas limitações. Então vamos esperar até Monteris trazer os explosivos amanhã, ele pensou. Ele estava ansioso para ver o potencial das armas térmicas contra o Rei da Noite. O encontro de ontem com a lança de gelo deixou uma profunda impressão nele. O que quer que tenha lançado aquela arma devastadora representava uma séria ameaça aos dragões. Mas com explosivos, eles podem finalmente ter uma solução. Enquanto estivermos a uma distância segura, podemos causar dano suficiente ao Rei da Noite para virar a maré, ele disse, expressando seus pensamentos. Não havia torres de Sebone há 8000 anos, ou a história as teria registrado. Se explosivos podem destruir essas torres, estou confiante de que posso empurrar o Rei da Noite para o norte até o fim do mundo, e eliminar essa ameaça para sempre. Ele sentiu um lampejo de esperança ao considerar as possibilidades. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Dany em sua mente, vívida e cheia de excitação. Irmão, Ali e Hermine também podem se tornar Dragon Riders. Eles foram reconhecidos por Balerys e Kinaeris. O humor de Viserys melhorou com a notícia. Balerys e Jyn eram 2 dos 7 dragões, um dragão verde e um dragão azul. Para 2 crianças de 10 anos serem reconhecidas por dragões foi extraordinário e quebrou o recorde dos mais jovens cavaleiros de dragões Targaryen. Com esse desenvolvimento, os Targaryens agora tinham 5 cavaleiros de dragões no total. Nesse caso, diga a eles para irem à muralha com Monteris amanhã e trazerem mais pacotes explosivos, instruiu Viserys. Dany hesitou. Mas irmão, eles têm apenas 10 anos. Eles nunca foram à guerra. Mesmo que tenham sido reconhecidos pelos dragões, eles não são muito habilidosos. Por que eu não vou no lugar deles? Capítulo 406 Dragon Bomber Parte 2. Após deliberação, foi decidido que Monteris e o Dragão Azul permaneceriam em Porto Real para ajudar a gerenciar os esforços de socorro nas áreas de desastre ao redor. Enquanto isso, Daenerys pegou os outros 5 dragões e partiu para a muralha. Um dia inteiro se passou, mas o céu permanecia envolto em uma escuridão assustadora. Não era dia, mas também não era noite de verdade, um crepúsculo perpétuo que enervava até as almas mais endurecidas. Essa era uma das razões pelas quais Viserys se opusera a Daenerys correr tal risco. Mas Dany, como sempre, tinha sua própria mente. Enquanto todos na muralha esperavam ansiosamente, as sentinelas de repente deram um alarme. Uma horda massiva de Victs estava se aproximando. Rapidamente, todos se reuniram nas ameias para ter uma visão melhor. Embora a luz estivesse fraca, o brilho azul assustador dos olhos dos caminhantes brancos e Victs iluminava o exército que avançava. A névoa azulada de seu brilho combinado quase lembrava uma névoa se espalhando pelo deserto gelado. Os números eram impressionantes. Mesmo da muralha, mais de 100.000 Victs podiam ser contados, e isso era meramente o que podia ser visto. Viserys, montando seu dragão para explorar quase 500 milhas além da muralha, tinha visto a marcha implacável dos caminhantes brancos e suas legiões de mortos-vivos se estendendo até o horizonte. 2 milhões? 3 milhões? Os números eram inconcebíveis. O que o aterrorizava mais, no entanto, eram as inúmeras torres de Sebone visíveis à distância, ameaçadoras e agourentas. Ele não conseguia deixar de se perguntar: o Rei da Noite desapareceria como nas histórias do programa? Sua morte faria o exército desmoronar? Ou os caminhantes brancos se adaptariam, com outros se destacando para se tornar o novo Rei da Noite? Se isso fosse verdade, a humanidade enfrentaria não apenas um exército de mortos, mas o surgimento de uma nova espécie inteligente, uma perspectiva aterrorizante. Os mortos-vivos que avançavam pararam a cerca de 300 pés da muralha, ficando do lado de fora do alcance das bestas e flechas com pontas explosivas da patrulha da noite. As sentinelas relataram que mesmo tão perto, as cordas de seus arcos estavam ficando duras e quebradiças no frio extremo. Isso tornou as centenas de milhares de virotes com pontas de obsidiana que eles haviam cuidadosamente estocado virtualmente inúteis. Se a batalha fosse travada, isso significaria um combate corpo a corpo contra uma maré infinita de monstros. Somando-se ao desconforto de Viserys estava o conhecimento de que Daenerys estava grávida. Apesar de suas garantias, vê-la voar nas costas de um dragão em condições tão perigosas foi o suficiente para desgastar seus nervos. Felizmente, ela chegou em segurança à muralha com seus 5 dragões a tiracolo, trazendo consigo mais de 500 pacotes explosivos. A visão de 6 dragões empoleirados no topo da muralha trouxe um certo alívio à sitiada patrulha da noite e ao povo livre. O medo deles começou a diminuir, substituído por admiração e um lampejo de esperança. Viserys também informou Ned Stark e os outros sobre a nova arma que eles trouxeram, despertando curiosidade e ceticismo. Quando os pacotes explosivos foram descarregados, no entanto, a excitação inicial diminuiu. Os Niggs Vatmen e o Free Folk examinaram os dispositivos estranhos com uma mistura de intriga e dúvida. Quando carreguei essas coisas agora mesmo, notei que elas eram macias, comentou um dos Vatmen. Não parecia que elas dariam muito soco. Suave? E daí a gente tem que simplesmente jogá-los? Outro entrou na conversa, balançando a cabeça. Não parece muito eficaz. Os murmúrios de dúvida se espalharam entre os homens reunidos.
Até Ned Stark e os outros nobres que não estavam familiarizados com tais armas, compartilhavam a mesma curiosidade apreensiva. Todos os olhos se voltaram para Viserys, esperando que ele demonstrasse e explicasse. Viserys ergueu um dos pacotes explosivos, apertando o estupim entre os dedos enquanto se dirigia à multidão reunida. Essa coisa vai explodir quando usada. Explodir. Ele disse, enfatizando as palavras finais. Explodir. Os homens se entreolharam, suas expressões uma mistura de confusão e ceticismo. Neste mundo, onde tais armas eram inéditas, o próprio conceito de uma explosão era estranho. Mesmo entre os letrados, havia pouca compreensão do que Viserys queria dizer. O ponto de referência mais próximo que eles tinham era a destruição ardente da frota de Robert, mas esse fenômeno era algo completamente diferente. Melisandre, no entanto, pareceu sentir o perigo potencial instintivamente. Ela manteve distância da montanha de pacotes explosivos, sua expressão cautelosa. Sua intuição a avisou que esses dispositivos eram muito mais perigosos do que pareciam. Daenerys, por outro lado, permaneceu calma. Ela havia testemunhado a criação da pólvora e compreendido o poder destrutivo dessas armas. Depois de ver uma demonstração de sua capacidade, ela até comentou que não haveria necessidade de construir castelos no futuro se tais armas se tornassem comuns. Viserys também havia preparado cestas de transporte especializadas para os dragões, engenhosamente projetadas para segurar os pacotes explosivos sem atrapalhar o voo. Com elas, os dragões poderiam entregar as armas ao inimigo com precisão e efeito devastador. Sob os olhos atentos da multidão, Viserys subiu em seu dragão e voou para os céus. Ele ascendeu bem acima da horda de Vikings e White Walkers que avançavam, seus olhos azuis assustadores se virando para o céu para seguir seus movimentos. Mas Viserys não estava interessado em enfrentá-los. Seu verdadeiro alvo era o Rei da Noite. Guiando seu dragão para o norte, Viserys voou rapidamente em direção ao punho dos primeiros homens. Em uma hora ele chegou ao seu destino. Lá, pairando sobre a paisagem congelada, estava uma enorme torre de osso de gelo, com mais de 100 pés de altura. O Rei da Noite, empoleirado no topo da torre, pareceu sentir sua aproximação. Ele usava uma armadura azul-gelo, e a coroa de espinhos congelados em sua cabeça parecia ser uma extensão natural de seu crânio. Seu cabelo branco claro tremulava levemente no vento gélido. O cavalo abaixo dele era diferente das montarias decadentes usadas pelos Viggs. Era musculoso e vivo, uma besta de gelo e morte. Conforme Viserys se aproximava, o Rei da Noite levantou a mão. Em resposta, vários caminhantes brancos armados com escudos enormes formaram uma linha protetora ao redor dele. Esta criatura claramente comandava não apenas um exército, mas sua própria guarda pessoal. Do alto, Viserys observou a cena através de seus binóculos. Esta foi sua primeira visão clara do Rei da Noite. Sua pele pálida como a lua e seus olhos totalmente azuis, pupilas e esclera, o diferenciavam até mesmo dos outros caminhantes brancos. O olhar do Rei da Noite permaneceu frio e calculista enquanto ele observava Viserys do chão. Cuidadoso para ficar fora do alcance das lanças de gelo, Viserys preparou seu primeiro ataque. Da cesta de transporte, ele tirou um pacote explosivo. Ele rapidamente calculou a trajetória, acendeu o pavio e o lançou para baixo. O dispositivo despencou pelo ar gelado, deixando um rastro de fumaça cinza e faíscas brilhantes. Um dos White Walkers levantou sua lança de gelo e a arremessou no pacote explosivo que descia, numa tentativa de interceptá-lo. Mas o arremesso foi para fora, e a lança errou o alvo. O pacote explosivo atingiu o chão a cerca de 10 metros da base da Icebone Tower. Bum! A explosão foi ensurdecedora, enviando uma onda de choque pela área. A explosão destruiu o White Walker mais próximo, seu corpo gelado se partindo como um frágil pingente de gelo. Rachaduras se espalharam por sua forma antes que ele se desintegrasse em cacos de gelo e neve com um estalo final e estrondoso. Os Vikings e White Walkers ao redor pararam momentaneamente, seus olhos azuis brilhantes piscando enquanto se viravam em direção à fonte da destruição. Pela primeira vez, a expressão do Rei da Noite mudou ligeiramente, seus penetrantes olhos azuis revelando um lampejo de inquietação. Mas Viserys estava longe de terminar. Com um movimento brusco, ele agarrou uma cesta inteira de pacotes explosivos e atirou para baixo. Enquanto os pacotes caíam, ele estalou os dedos, acendendo os fusíveis em rápida sucessão. A dúzia de pacotes explosivos caiu em direção à Icebone Tower, deixando um rastro de faíscas e fumaça. Percebendo o perigo imediato, o Night King sinalizou para seus guardas se protegerem. Apesar de sua parede de escudos, as explosões que se seguiram foram devastadoras. 7 ou 8 pacotes atingiram a Icebone Tower diretamente, suas explosões combinadas criando uma série de detonações que sacudiram a terra. Bum, bum, bum. A torre explodiu em uma tempestade de fogo, fumaça e fragmentos de gelo voadores. Caminhantes brancos e Viggs perto da base foram obliterados, suas formas reduzidas a destroços congelados. A estrutura imponente em si foi deixada em ruínas, sua altura de 100 pés reduzida a uma torre irregular. O Rei da Noite, agora visivelmente alarmado, emitiu um comando assustador e gutural. Seus lábios secos se moveram enquanto ele cuspia palavras em uma linguagem incompreensível para ouvidos mortais. Em resposta, as torres de Icebone ao redor começaram a vibrar ameaçadoramente. Momentos depois, uma barragem de lanças de gelo branco leitosas irrompeu delas.
Capítulo 407 O Rei da Noite Microcontrolador. A lança de gelo, arremessada de uma das 10 torres de Sebone ao redor, disparou em direção a Viserys com um som como de couro quebrando. A lança brilhou com uma aura mortal e gelada enquanto rasgava o ar. Agindo rapidamente, Viserys comandou seu dragão para subir mais alto, ascendendo a 500 pés para escapar do alcance do Rei da Noite. A manobra deu certo, mas teve um custo. A altitude reduziu a precisão de suas cargas explosivas. Para compensar, Viserys recorreu ao volume absoluto. Cesta após cesta de explosivos choveu, cobrindo a área de destruição. Os caminhantes brancos e os Vigs que estavam rigidamente abaixo foram aniquilados em números significativos. Essas criaturas, desprovidas de instintos de autopreservação, ainda não sabiam se abaixar. Longe ao sul, no topo da muralha, a patrulha da noite podia ouvir vagamente as explosões distantes emanando do punho dos primeiros homens. Os estrondos abafados eram carregados vagamente pelo vento frio, mas sem ver a destruição em primeira mão, o ceticismo persistia. De repente, uma das sentinelas gritou: "Meu senhor, olhe!" Os homens se aglomeraram na beirada do muro e espiaram para baixo. O exército morto-vivo abaixo, antes uma horda densa e parada, estava começando a se mover. Mas esta não era uma retirada caótica. Os Vigs estavam se espalhando metodicamente em todas as direções, criando uma formação solta e dispersa. Seus movimentos eram assustadoramente precisos, como soldados respondendo a comandos silenciosos. Viserys, voando de volta de seu bombardeio, notou o mesmo desenvolvimento perturbador. Como ele agora havia passado além do alcance das Sebone Towers e esgotado grande parte de sua munição, ele foi capaz de observar a nova formação dos mortos-vivos mais de perto. O arranjo disperso reduziu drasticamente a eficácia de seus explosivos, minimizando o potencial de baixas em massa. Essa percepção o atingiu como um golpe. O Rei da Noite pode manipulá-los. A precisão dos movimentos do exército morto-vivo sugeria que as ordens do Rei da Noite eram transmitidas com uma precisão sobrenatural. Esses comandos eram transmitidos em cascata pelas fileiras, dos caminhantes brancos aos incontáveis Vigs sob seu controle. Viserys agora entendia que o Rei da Noite era mais do que um adversário poderoso, ele era um estrategista inteligente com controle incomparável sobre suas forças. Essa revelação significava problemas. Apesar de todas as vantagens que Viserys acreditava ter, dragões, explosivos e poder de fogo, elas seriam menos eficazes contra um inimigo capaz de contramedidas estratégicas e adaptativas. O Rei da Noite tem que ser monitorado em tempo real, Viserys pensou sombriamente. Caso contrário, ele continuará nos enganando. Quando o muro surgiu, Viserys decidiu fazer seu movimento final. Ele jogou as 2 últimas cestas de explosivos sobre os mortos-vivos espalhados. Os brilhantes clarões alaranjados da detonação ondularam abaixo, seguidos por uma série de estrondos estrondosos que ecoaram pela natureza congelada. A patrulha da noite e os nobres reunidos na muralha recuaram diante do espetáculo. As explosões iluminaram a noite, as ondas de choque que as acompanhavam reverberando pela extensão gelada. Bum, 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 o som semelhante a um trovão ecoou, fazendo com que muitos dos patrulheiros da noite instintivamente caíssem no chão, com as mãos sobre a cabeça. Para aqueles não acostumados com tais armas, as explosões eram indistinguíveis da ira dos deuses. Mas conforme a poeira baixava e as chamas diminuíam, os resultados se tornaram claros. Através de binóculos, Ned Stark observou várias crateras carbonizadas enormes onde os pacotes explosivos atingiram. Entre os restos fumegantes, os Vigs foram reduzidos a fragmentos chamuscados. Esse é o poder das novas armas que sua graça mencionou, Daenerys explicou calmamente, sua voz carregando autoridade. Podemos lançá-las com catapultas ou enterrá-las no chão para detonar quando os caminhantes brancos passarem. Viserys e eu chamamos essas pacotes explosivos, e aquelas enterradas com antecedência minas. Minas, Ned repetiu, deixando a palavra desconhecida rolar de sua língua. Enquanto ele observava a destruição abaixo, ele achou o termo apropriado. A percepção do potencial delas afundou como uma lâmina. Se implantadas estrategicamente, essas armas poderiam dizimar ondas inteiras de mortos-vivos, mesmo depois que a própria muralha fosse violada. Os nobres reunidos trocaram olhares inquietos. Pela primeira vez, eles compreenderam todas as implicações do novo arsenal de Viserys e Daenerys. Castelos e fortalezas, outrora símbolos de poder e segurança, seriam tornados obsoletos. Esses pacotes explosivos e minas poderiam destruir até mesmo a fortaleza mais poderosa. De repente ficou claro porque Viserys havia ordenado que tantas covas fossem cavadas no norte. Se os caminhantes brancos atravessassem a muralha, e estava cada vez mais claro que eles fariam isso, não seria o fim. Essas minas serviriam como a linha final de defesa do norte, abrindo buracos enormes no exército morto-vivo e retardando seu avanço. O respeito por Viserys continuou a crescer. Mesmo aqueles que antes duvidavam dele agora reconheciam sua liderança. Era difícil para qualquer um imaginar o caos que ainda poderia engolir o reino se Robert Baratheon estivesse no poder. Os invernos devastadores dos últimos 2 anos devastaram o norte, ceifando inúmeras vidas e deixando cicatrizes profundas. Além disso, as poderosas armas explosivas introduzidas sob o reinado de Viserys serviram como um lembrete sombrio de sua capacidade de proteger, ou destruir. Até mesmo os nobres que inicialmente guardavam ressentimento contra Viserys por suas denúncias viram sua raiva se dissolver diante do medo. A dinastia Targaryen agora exercia uma vantagem inegável, fazendo o trono parecer mais seguro do que estivera em anos.
Quando Viserys retornou montado em seu dragão, Dany, envolta em seu manto, foi a primeira a se aproximar dele. Sua preocupação era evidente enquanto ela se apressava para cumprimentar seu irmão. Os outros a seguiram, seus movimentos reverentes e ansiosos. Irmão, qual é a situação? Dany perguntou. O grupo reunido virou os olhos para Viserys, a antecipação estampada em seus rostos. Suas esperanças foram reforçadas pelo conhecimento do formidável armamento à disposição deles. Certamente eles agora poderiam tomar a ofensiva e obliterar os caminhantes brancos. Viserys, no entanto, moderou suas expectativas. As Icebone Towers possuem habilidades que ainda não entendemos completamente. Não podemos nos apressar em agir. Os rostos do grupo ficaram levemente sombrios com suas palavras, e a explosão inicial de esperança diminuiu. O que quer dizer, Vossa Graça? Um dos homens se aventurou cautelosamente. As cargas explosivas são ineficazes contra as torres Icebone? A expressão de Viserys era grave. Não é que eles sejam ineficazes. Há simplesmente muitas dessas torres, e eles podem lançar lanças de gelo com um alcance estimado de mais de 600 pés. Enfrentá-los diretamente nos colocaria em uma desvantagem severa. Ele continuou explicando suas observações. A uma altitude de 500 pés, as lanças de gelo não conseguiram machucá-lo. No entanto, Viserys, sempre cauteloso, calculou um alcance efetivo mais amplo devido à trajetória delas, chegando a uma conclusão séria. O armamento das Icebone Towers representava uma ameaça significativa. 600 pés, alguém murmurou em espanto. A comparação era gritante. Arcos e flechas comuns tinham um alcance efetivo de apenas 100 metros, e mesmo balistas raramente ultrapassavam 200 metros. Um alcance de quase 300 metros era assustador. Estava claro que depender apenas de dragões para bombardeio não seria suficiente, especialmente quando o deserto congelado além da muralha se estendia infinitamente. Mesmo com 70 dragões, sem falar dos 7 que eles tinham, seria uma tarefa impossível. Vossa Graça, qual é o nosso próximo passo? Brynden Tully perguntou, sua voz firme, mas expectante. Viserys levou um momento para avaliar a situação. De pé no topo da grande muralha, que ainda estava firme apesar das condições adversas, ele calculou que ela poderia resistir por mais 6 meses. Isso lhes deu um tempo precioso para se prepararem. Primeiro, precisamos priorizar a segurança dos civis do norte, declarou Viserys. Faça com que eles evacuem para o sul, para as terras fluviais além do Denek. Já instruí Lord Robb a mobilizar suas forças para nos apoiar. O povo do norte deve vir primeiro. Sua proposta foi recebida com concordância unânime. Era um lembrete do propósito fundador da Patrulha da Noite, proteger o reino dos perigos além da muralha. Comandante Ned, Viserys se dirigiu a ele diretamente. Vossa Graça, Ned Stark respondeu com um firme aceno de cabeça. Dentro de 10 dias, mais explosivos chegarão. Em meio mês, Robb trará um grande exército para nos reforçar. Sua missão é segurar o muro por 3 meses, garantindo que cada civil no norte tenha tempo para evacuar. A expressão de Ned era resoluta. Sim, Vossa Graça. Não falharemos. Apesar da situação urgente, Viserys sabia que precisava de mais conhecimento especializado. Melisandre não havia oferecido nenhuma solução viável, então seus pensamentos se voltaram para Volantis. Benerro, com seu vasto conhecimento do Templo Lolor e sua conexão milenar com a tradição valeriana, poderia ter a chave para combater as torres Icebone. Capítulo 408. A torre está se movendo. Quando Viserys chegou a Volantis, uma tensão incomum pairava no ar. O céu, embora afetado pela longa noite que se aproximava, estava visivelmente mais claro do que a escuridão opressiva da grande muralha. Conforme viajava para o sul, Viserys observou que os céus gradualmente clareavam. O que era um crepúsculo sem fim na muralha era mais parecido com o fim da tarde aqui. No entanto, o povo de Volantis parecia felizmente inconsciente das mudanças ameaçadoras. Além de um pequeno terremoto há algum tempo, suas vidas continuaram praticamente inalteradas. Apenas Benerro, o sumo sacerdote de Lolor, estava profundamente preocupado. Suas visões de fogo revelaram as torres Icebone, incontáveis em número pairando além da muralha. Ele entendeu que a chave para derrotar o Rei da Noite estava em encontrar uma maneira de neutralizar essas fortalezas congeladas. Senhor sumo sacerdote, sua graça chegou. Um acólito do templo anunciou a presença de Viserys. A jornada para o sul tinha sido extenuante, especialmente para Monteres e outros não acostumados a viajar nas costas de um dragão por longos períodos. Monteres mancou um pouco ao desmontar, mas Viserys não perdeu tempo, indo diretamente para Benerro para discutir o assunto urgente em questão. O que você acha, Lord Benerro? Você tem alguma ideia para combater as Icebone Towers? Viserys perguntou sem preâmbulos. A expressão de Benerro era grave. Vossa Graça ainda não tem uma solução definitiva, mas acredito que os Dragonbones podem conter a resposta. Dizem que amplificam o elemento fogo e tem sido uma pedra angular da tradição mágica valeriana. Por outro lado, as Icebone Towers parecem se basear no elemento gelo. Textos antigos sugerem que os valerianos já usaram Dragonbones para criar armas mágicas capazes de aumentar as temperaturas. Talvez possamos adaptar esse conhecimento para combater o poder das torres. Viserys ouviu atentamente, considerando as implicações. Se Dragonbone pudesse de fato neutralizar as Icebone Towers, seria um avanço.
No entanto, o escopo do desafio era assustador. Havia centenas de milhares de Isebone Towers Beyond the Wall. Mesmo que a teoria se mostrasse válida, eles acabariam ficando sem Dragonbone. Ainda assim, era uma pista que valia a pena perseguir. Na pior das hipóteses, eles poderiam ter que se aventurar nas ruínas da perdição para escavar mais Dragonbone, um esforço perigoso, mas potencialmente necessário. Viserys tomou sua decisão rapidamente. Lord Benerro, reúna os livros e selecione seus sacerdotes vermelhos mais habilidosos. Use os dragões para retornar comigo para Westeros. Testaremos essa teoria imediatamente. A ideia de montarem um dragão era emocionante, até mesmo para os tipicamente estoicos Red Priest. Benerro e seu assistente Mocorro estavam ansiosos para se juntar à missão. Eles não perderam tempo em empacotar seus pertences e se preparar para a jornada. Enquanto os preparativos estavam em andamento, o triarca Alios de Volantis chegou às pressas. Ignorando a tradição que proibia um triarca de pisar no chão, Alios desmontou de seu elefante e entrou no templo de Lolor para prestar seus respeitos a Viserys. Lord Alios, Viserys começou, seu tom firme, mas comedido, a longa noite está sobre nós. Esta não é uma crise comum. Todo o Império, do norte ao sul, jovens e velhos, deve contribuir para o esforço. Você só tem que comandar, Vossa Graça, Alios respondeu, curvando-se profundamente. Apesar de sua compostura externa, o triarca estava claramente perturbado. A longa noite era uma calamidade falada em mitos, e agora se tornará realidade. Ele já havia notado sinais preocupantes. Enquanto os céus acima de Volantis estavam mais brilhantes do que no norte, a ausência do sol era inegável. Sem luz solar, as plantações não poderiam crescer, e a prosperidade da região estava em perigo. Embora Viserys tivesse supervisionado um amplo estoque de alimentos nos últimos 2 anos, essas reservas eram finitas. Ficar sentado sem fazer nada enquanto consumia seus estoques não era um plano sustentável. A urgência era clara para todos os presentes. Derrotar o Rei da Noite e acabar com a longa noite não era meramente uma questão de sobrevivência para o norte, era essencial para todo o reino. Quero que vocês formem uma frota. Posso retornar a qualquer momento para explorar Valíria. Pode muito bem haver uma maneira de nos ajudar a derrotar o Rei da Noite. Explorar Valíria? Alios sentiu uma onda de excitação em seu coração. Mas ao mesmo tempo a preocupação se instalou. Explorar Valíria e restaurar sua glória era o sonho de muitos em Volantis. No entanto, as ruínas de Duon eram perigosamente perigosas. O herdeiro de Viserys ainda era jovem. Se algo acontecesse com ele, não apenas o Império mergulharia em turbulência, mas a própria posição de Alios poderia se tornar precária. Ele devia sua posição atual a Viserys e suas visões políticas compartilhadas. Vossa Graça, você deseja explorar as ruínas de Duon você mesmo? Não é muito perigoso? Alios, entendo sua preocupação, mas você deve fazer o que lhe foi dito. A longa noite vai tirar muitas vidas. Devemos todos estar preparados para fazer sacrifícios. Vendo a seriedade inabalável de Viserys, Alios só conseguiu concordar com a cabeça. Logo, Benerro terminou de fazer as malas, e um grupo de sacerdotes vermelhos subiu nas costas do dragão. Por segurança, eles se amarraram à criatura. Embora a cena fosse caótica, ela encheu Alios e outros dignitários de Volantis de inveja. A oportunidade de montar um dragão, de voar pelos céus, era uma tentação irresistível para muitos. Seria incrível montar em um dragão apenas uma vez, murmurou o filho de Alios com inveja ao lado dele. Então volte aos seus estudos. Alios gritou, fazendo seu filho recuar, castigado. Enquanto isso, do outro lado de Westeros. Senhor comandante. Um vigia noturno, que parecia bastante nobre apesar de seu traje preto, saudou Ned. Ned retribuiu a saudação, dando uma boa olhada no homem. Era ninguém menos que Loras Tyrell. Ele teve sua perna curada por Viserys após a guerra, mas foi exilado para além da muralha. Loras o seguiu, vestindo o preto da patrulha da noite. Mace Tyrell tentou impedi-lo, mas Loras foi resoluto, até mesmo entrando em greve de fome para provar sua determinação. 5 anos na muralha transformaram Loras em um ranger habilidoso. Ned o avaliou rapidamente e decidiu ficar um pouco mais. Desde a partida de Viserys, Ned tinha lutado para dormir. Muitas noites ele subia até o topo da muralha, olhando para a distância para as hordas de caminhantes avançando e a sinistra Torre Sebone. Está tudo normal por aqui? Ele perguntou. Está tudo normal, meu senhor, Loras respondeu em tom formal. Ambos os homens eram péssimos conversadores, e o silêncio entre eles parecia pesado. O vento uivante só aprofundou a sensação de isolamento, fazendo parecer que 2 estátuas estavam lado a lado. Os pensamentos de Ned se voltaram para ele, que havia morrido do lado de fora da muralha há algum tempo. Ele provavelmente havia perecido, assim como Benjen. O ar perto da Torre Sebone era tão frio que ninguém conseguia sobreviver. Para a surpresa de Ned, Loras permaneceu notavelmente calmo após saber da morte de Henley. Enquanto Ned se preparava para falar, ambos os homens de repente sentiram o chão tremer sob seus pés. Outro terremoto? Quando as Isebone Towers apareceram pela primeira vez, a muralha tinha rachado, mas não havia relatos de terremotos perto dela. Os selvagens foram os primeiros a notá-los. Vossa Graça Viserys disse que o muro deveria resistir por mais 6 meses. Ele não deveria ruir agora. Ned murmurou. Na verdade, se o muro caísse, não haveria tempo para escapar. Um pensamento assustador ocorreu a Ned, e ele rapidamente pegou seu binóculo, examinando a distância. Depois de um momento de observação, o que ele viu fez com que suor frio brotasse em suas costas.
As torres Isebone estavam avançando diretamente em direção à muralha. Capítulo 409 O Rei da Noite avança. Do planalto aos picos das montanhas, da floresta ao rio congelado. Centenas de milhares de topless towers, variando de dezenas de metros a centenas de metros de altura, avançaram em uníssono. Atrás delas, milhões de soldados de gelo avançaram lentamente. À medida que as Isebone Towers e o exército dos mortos marchavam pela terra, neve e gelo eram agitados no ar. A princípio, parecia que uma névoa leve havia se erguido. Mas a névoa engrossou, ficando mais alta e densa, até se tornar uma vasta parede branca. Não era uma parede, no entanto, era mais como uma cadeia de montanhas colossal surgindo de repente das planícies. Era ainda mais alta que a própria grande muralha, forçando Ned e Loras a esticar a cabeça para cima, depois nivelar o olhar e finalmente até olhar um pouco para baixo. Um exército de 1 milhão de homens era uma visão rara no mundo conhecido. Para os Nigsvatmen que guardavam as fortalezas da fronteira, no entanto, esse espetáculo não era nada menos que um desastre natural. Muitos deles sentiram suas pernas enfraquecerem e seus corações baterem tão forte que eles desabaram onde estavam. Felizmente, as torres Isebone pararam depois de avançar uma curta distância. Quando a cadeia de montanhas enevoada, parecida com um iceberg, começou a se dissipar, as torres de gelo e os caminhantes brancos apareceram a apenas 150 metros da muralha. As bestas da patrulha da noite agora eram completamente inúteis. Viserys e Dany já tinham usado todos os pacotes explosivos antes de partir, e reforços ou novas armas levariam tempo para chegar. A única coisa com a qual eles podiam contar agora era a própria grande muralha. Senhor comandante, o que devemos fazer agora? O que devemos fazer? O que devemos fazer? A pergunta veio do antigo Lorde Comandante da Patrulha da Noite, Jeor Mormont. Seu corvo de estimação, Moon, ecoou a frase em seu tom de zombaria habitual. No momento em que Ned chegou à muralha, Jeor ansiosamente renunciou à sua posição como Lorde Comandante. Primeiro, o carisma natural de Ned deixou claro que ele se tornaria o líder de fato da Patrulha da Noite mais cedo ou mais tarde. Jeor se sentiu mais confortável em deixá-lo assumir o título oficial. Segundo, ser Lorde Comandante havia se tornado uma posição cada vez mais penosa. Embora Viserys tivesse fornecido suprimentos suficientes à patrulha, o súbito influxo de pessoal tornou o gerenciamento das operações da muralha exponencialmente mais difícil. Jeor havia alegremente passado a responsabilidade para Ned. Veja a crise atual, por exemplo. Se Ned não estivesse na liderança, Jeor teria sido esmagado pelo peso de tudo isso. Ainda temos a grande muralha para confiar, disse Ned firmemente. Triplique o número de guardas e mantenha uma vigilância constante sobre os movimentos desses monstros, e espere pelo resgate de sua graça. Na verdade, Ned não tinha opções melhores. Ou melhor, segurar firme era a melhor estratégia. Atacar com cavalaria como em algum ponto imprudente seria pura tolice. A prioridade de Ned era ganhar tempo para a evacuação de civis do norte. Mas não eram apenas as Isebone Towers e os White Walkers que se aproximavam da muralha. O frio implacável o seguia, infiltrando-se em cada canto da terra. Tarde da noite, enquanto Ned se preparava para sair em patrulha, uma comoção irrompeu no quartel da Patrulha da Noite. Alarmado, ele chamou seu escudeiro Gendry e sua guarda pessoal para investigar. Gritos de batalha ecoavam pelos quartéis, e chamas iluminavam o céu noturno. Quando Ned e seu grupo chegaram, encontraram o caos. Uma dúzia de patrulheiros da noite, alguns nem mesmo usando suas capas, estavam travados em um combate feroz. No frio intenso, correr por aí sem roupas adequadas era quase morte certa. Vários combatentes se destacaram. Eles lutaram com uma ferocidade extraordinária, aparentemente imunes à dor. Quando atingidos por armas, eles não vacilaram. Em vez disso, eles investiram contra seus atacantes com uma determinação implacável, quase suicida. Ned prendeu a respiração quando viu o rosto de um desses homens. Peixe Negro Brinden. A inconfundível luz azul em seus olhos revelou a verdade. Ele havia se tornado um acólito. Brinden está morto? Ned não conseguia acreditar. Brinden sempre fora tão forte, um símbolo de resiliência. Mas não havia tempo para pensar nisso. Não apenas Brinden, mas vários outros Nigsvatmen que morreram inexplicavelmente agora estavam imunes ao frio, caçando seus companheiros e mordendo-os selvagemente. Sem hesitar, Ned e sua guarda se juntaram à briga, sua intervenção como jogar gelo em um caldeirão fervente de caos. A situação começou a se estabilizar sob seus esforços. Ned levantou sua espada para bloquear o ataque de Brinden. O rosto familiar diante dele havia perdido todos os traços de sua antiga sabedoria e determinação, substituídos por um olhar sanguinário e selvagem. Ned entendeu que o homem que ele enfrentava não era mais o Brinden que ele conhecera. Um lampejo de pena cruzou seus olhos antes que ele enfiasse sua espada no corpo de Brinden. A luz azul nos olhos de Brinden diminuiu, desaparecendo no cinza opaco dos verdadeiros mortos. Depois de matar Brinden, Ned examinou rapidamente o cadáver em busca de quaisquer sinais de ferimentos, mas, além do ferimento que ele acabará de infligir, não havia nenhum. Tóxico. Foi a primeira explicação que veio à mente de Ned. Brinden parecia tão vigoroso, apesar de ter mais de 50 anos, ele tinha a força e o espírito de um homem mais jovem. Mas então surgiu a pergunta: quem o teria envenenado e por quê? Ao revistar os corpos dos outros mortos, Ned descobriu que quase todos os ferimentos eram recentes, causados durante a batalha. A constatação o atingiu duramente. Tinha que haver um assassino entre eles.
Uma raiva profunda surgiu no rosto de Ned, mas Gendry, que estava por perto, interrompeu seus pensamentos. Meu senhor, eles são velhos, disse Gendry cautelosamente. Só então Ned percebeu que a maioria dos patrulheiros da noite que haviam se transformado em espectros eram idosos. A percepção o arrepiou. Os idosos eram os mais vulneráveis ao frio. Esses homens não foram envenenados ou mortos por um inimigo, eles simplesmente morreram congelados, apenas para ressuscitar como mortos-vivos. Fazia apenas 10 dias desde que as Icebone Towers apareceram, e a situação já tinha se deteriorado tanto. Ned só conseguia imaginar o quanto pior ela ficaria. Ele olhou para a espada de aço valeriano em sua mão, sua lâmina escura e ondulada brilhando fracamente à luz do fogo. Esta arma foi reforjada a partir da espada ancestral Stark depois que Ice derreteu. Viserys ordenou pessoalmente sua reforja, fornecendo aos Starks aço valeriano adicional para o processo. O gelo original foi derretido para criar 3 novas espadas de aço valeriano. Uma ficou com Ned, uma foi dada a Robb e a terceira foi para Jon. Deixando os sentimentos de lado, os Starks se saíram muito bem nesse acordo. Ned estava preparado para morrer se fosse necessário, mas sua esperança estava na rápida evacuação dos civis do norte e na chegada oportuna dos reforços de Robb. Enquanto isso, em Winterfell, o grande salão estava cheio de tensão. Meu senhor, isso é mesmo o norte sem os nortistas? Se os nortistas forem para o sul, eles ainda são nortistas? Rickard perguntou, seu tom amargo. Sim, meu senhor, ecoou outro nobre. O norte não pode sobreviver sem seu povo. E os nortistas não podem abandonar o norte. Podemos enviar apoio ao muro, mas nossas famílias devem ficar em casa. O debate abordou o próprio fundamento do poder desses senhores feudais, sua população. Embora muitos desses nobres ridicularizassem o povo comum como escória, em particular, todos eles entendiam a dura realidade. Sem o povo comum, que poder eles teriam? Que riqueza os sustentaria? Sua conversa apaixonada sobre família mascarava um interesse próprio mais profundo. Sem camponeses para trabalhar a terra, pagar impostos e fornecer mão de obra, todo o modo de vida da nobreza entraria em colapso. A própria ideia de uma migração em massa atingiu o cerne de sua existência. Sem o seu povo, o que seriam os nobres senhores? Com isso, outra voz quebrou o silêncio tenso. Meu senhor, se partirmos, a futura corte imperial transformará nossa terra em algum tipo de condado, e então não teremos nenhum lar. O orador era um nobre barbudo em uma túnica turquesa, Lord Vilis Manderly de White Harbor. Suas palavras encontraram ressonância entre muitos dos lordes reunidos. Embora o sistema de condados de Viserys ainda não tivesse sido implementado no norte, ele se tornou uma preocupação crescente. Para muitos nobres do norte, ele havia se tornado um pesadelo. Eles reconheciam seu status decrescente e se ressentiam da crescente dependência de mestres, o que os forçava a assumir tarefas que antes teriam delegado. Incapazes de expressar abertamente sua insatisfação com Viserys, eles canalizaram suas frustrações para a chamada Corte Imperial. Agora, a sugestão de Viserys de que os nortistas buscassem refúgio no pescoço foi vista como uma afronta, um insulto à sua autonomia e orgulho. Para alguns, parecia um desafio direto à sua dignidade. Eu acho que algo realmente deve ter acontecido além da muralha. Sua graça até mesmo montou um dragão até a muralha não muito tempo atrás. Calha a boca, seu lacaio. A interrupção brusca veio de Arrion, o filho mais velho de Rickard. Seu olhar desdenhoso caiu sobre Jon, ecoado por sorrisos de escárnio de outros na sala. Jon pretendia falar, oferecer uma perspectiva justa. Ele esteve na muralha, viu a ameaça em primeira mão e até lutou contra os caminhantes. Sua experiência em primeira mão lhe deu uma melhor compreensão do perigo do que qualquer um no salão. Mas as ações de Jon, a divisão dos feudos ancestrais dos Starks e até mesmo o derretimento do gelo, o afastaram profundamente da nobreza do norte. Se você considera o juramento da patrulha da noite sem sentido, então não comece a pregar aqui, disse Arrion duramente. Jon sentiu uma onda de desamparo. Mas quando pensou em Shiera e Shiri, ele escolheu suportar o desprezo. Ele permaneceu em silêncio, focando na ameaça maior. No entanto, Jon sabia que precisava de apoio. Os White Walkers não eram uma ameaça para uma família ou um nome, eles eram uma catástrofe para o mundo inteiro. Ele olhou para Robb, esperando o apoio do irmão. Mas quando Jon levantou o olhar, ele se deparou com o rosto inexpressivo de Robb. Robb sentou-se na cabeceira do salão, ladeado por Bran e Rickon, que já eram jovens e serviriam como os conselheiros mais próximos de Robb nos anos seguintes. Por um momento, Jon foi tomado por uma sensação de estranhamento. Parecia aqueles dias em Winterfell, onde ele sempre fora o estranho entre as crianças Stark. A mente de Robb divagava e sua frustração aumentava. Catelyn estava ausente em Porto Real por causa da gravidez de Sansa com trigêmeos, deixando-o sem seu conselheiro mais confiável. Ele enfrentou decisões difíceis, e o peso delas pesava fortemente sobre seus ombros. Aos 20 anos, Robb era pai de 2 filhos e entendia a importância dos feudos para uma casa nobre. Ele sentia uma distância crescente de Jon, não por malícia, mas pela necessidade de sua posição. Ele não podia se dar ao luxo de priorizar laços antigos quando os interesses do norte, e seus nobres, estavam em jogo. Assim que ele abriu a boca para falar, uma voz do lado de fora do salão soou, assustando a todos. O quê? Quem tem problema com minha nomeação de Lorde do Castelo Quebra-Gelo? Capítulo 410. O Norte lembra. Mover toda a população do norte para o sul foi uma tarefa imensa. Por milhares, se não dezenas de milhares de anos, o povo do norte nunca abandonou sua terra natal.
Eles se viam como descendentes dos primeiros homens, aqueles que derrotaram os caminhantes brancos na lenda e resistiram aos ândalos na história. Mesmo como vassalos dos Targaryens, eles preservaram ferozmente suas tradições. Viserys entendeu isso profundamente. Ele sabia que essas pessoas não deixariam suas terras facilmente, mesmo diante de um desastre. Foi por isso que ele veio para Winterfell. Quando Jon e os outros senhores do norte viram Viserys entrar no salão, eles se levantaram e fizeram uma reverência. Robb imediatamente desceu de seu assento, ajoelhando-se diante do imperador. Bran e Ri conseguiram a liderança do irmão. Viserys não pronunciou uma palavra, nem sinalizou para que se levantassem. O salão caiu em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo vento uivante e pela neve lá fora. O crepitar da lareira parecia ensurdecedor em contraste. Ainda assim, ele os deixou permanecerem ajoelhados enquanto calmamente passava por Robb, por Jon e pelos nobres do norte reunidos. Ele ascendeu ao assento principal, acomodando-se sem se dirigir à multidão. Os lordes, ainda de frente para a porta e congelados em suas posições, não ousaram se mover. Levante-se, Viserys finalmente ordenou. Sua voz, calma mas autoritária, ecoou pelo salão, e só então os nobres do norte ousaram se levantar e encará-lo. O tilintar de armaduras reverberou enquanto eles se levantavam, enchendo a sala com um coro metálico. Estava claro para todos que Viserys estava bravo. O que o surpreendeu, até mesmo Robb, foi que o imperador não exigiu imediatamente resposta sobre a resistência deles às suas ordens de evacuação. Em vez disso, sua atenção se voltou para Bran. Bran, seus ferimentos parecem estar se recuperando bem. Você tem se sentido mal ultimamente? Com apenas 14 anos, Bran ficava visivelmente nervoso na presença de Viserys. Não, vossa graça, estou bem, e os deuses louvam sua misericórdia, Bran respondeu, com a voz trêmula, mas claro o suficiente para todos ouvirem. Os senhores do norte trocaram olhares. Todos sabiam do ferimento debilitante de Bran, uma condição que muitos presumiram que seria permanente. Mesmo depois que Viserys prometeu curá-lo, a maioria deles assistiu com ceticismo, tratando isso como pouco mais que um espetáculo. Mas quando a recuperação de Bran se mostrou real, o respeito e o medo deles por Viserys cresceu imensamente. Viserys assentiu levemente com a cabeça para a resposta de Bran, então desviou o olhar para Gryation. Gryation Ber, senhor de Deepwood Motte, deu um passo à frente. Sua estrutura imponente parecia ainda maior conforme ele se movia para a visão do imperador. Deepwood Motte, situado mais próximo da muralha, tinha contato frequente com o povo livre. Jon Ber, Viserys se dirigiu a ele diretamente. O povo livre afetou seu território recentemente? Gryation estufou o peito e sua voz grave ecoou pelo corredor. A pergunta de vossa graça, o povo livre é muito bem comportado. Ele fez uma pausa para efeito dramático antes de acrescentar com um sorriso, na verdade, vossa graça. Eles nem podem mais ser chamados de povo livre. Todos eles o respeitam como o imperador. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Viserys. O grandalhão era claramente habilidoso em bajulação. Então Viserys se dirigiu a toda a sala, sua voz cortando a tensão. Diga-me, houve pelo menos uma única fome nos 3 anos desde que o norte parou de produzir grãos? O significado por trás de suas palavras estava claro agora. Viserys não estava apenas emitindo uma repreensão, ele também estava se gabando de suas realizações. Os senhores do norte se viram presos em um dilema. Primeiro, eles desafiaram as ordens do imperador, uma ofensa séria. Segundo, eles falharam em retribuir a generosidade do imperador, uma falha que agora pesava muito sobre eles. O suor começou a escorrer da testa de muitos. Ninguém ousou responder. O silêncio opressivo apenas ressaltou sua culpa. Naquele momento, apenas uma pessoa tinha autoridade e responsabilidade para responder. Robb Stark, o protetor do norte e senhor de Winterfell. Vossa graça, graças à sua gentileza, não houve fome no norte. A voz de Robb era firme, mas assim que as palavras saíram de seus lábios, ele sentiu sua boca ficar seca. Bem, então Viserys respondeu, seu tom afiado e deliberado. Isso significa que ainda sou um monarca competente, não um verme como Robert. Então me diga, por que você não está disposto a aceitar minhas ordens? Eu não disse que os caminhantes brancos poderiam invadir a qualquer momento? Sua voz se aprofundou, ressoando pelo corredor. Alguns na sala sentiram um calor repentino, como se o ar tivesse se tornado sufocante, enquanto outros sentiram um frio gelado formigando sua pele. Diga-me, Arion. O olhar de Viserys caiu sobre o filho mais velho de Rickard. Parece que você não só não está disposto a aceitar minhas ordens, mas também está contestando meu decreto. Por que isso? Vossa graça. Arion gaguejou, suas palavras vacilando sob o olhar feroz de Viserys. Um olhar penetrante de Rickard silenciou seu filho, que deu um passo à frente e se ajoelhou. Torne-se a patrulha da noite ou morra. Escolha. O veredito severo fez o coração de Arion despencar. A severidade do julgamento fez arrepios percorrerem o resto dos senhores do norte, seus rostos pálidos de desconforto. Arion hesitou, mas momentos depois, ele abaixou a cabeça e disse fracamente, Vossa graça, eu usarei o preto. A angústia de Rickard era evidente enquanto ele observava o futuro do filho evaporar. Mas Viserys não buscou mais punição, sinalizando que o assunto estava encerrado. Os lordes que momentos antes tinham reunido Robb contra a ideia de recuar para o sul sentiram uma onda de alívio. Vilis Manderly, com seus olhos redondos e inchados disparando nervosamente, suspirou audivelmente quando Viserys seguiu em frente sem revisitar o assunto. Você está preocupado em perder seus súditos e suas terras?
Viserys disse, dirigindo-se à sala. Deixe-me dizer uma coisa, os caminhantes brancos são mais aterrorizantes do que qualquer lenda já descreveu. Não temos Azor Ahai, nenhum salvador profetizado, nenhum portador da luz. Devemos confiar em nós mesmos para sobreviver à longa noite. O muro pode cair, e não só falharemos em manter o norte, podemos não ser capazes de manter o pescoço. Podemos ser forçados a continuar recuando para o sul, para as terras fluviais, as terras da coroa, ou mesmo além de Westeros. As palavras de Viserys caíram como um trovão nos ouvidos dos senhores do norte. A realidade era muito mais sombria do que eles imaginavam. Mas eu me recuso a fugir, Viserys declarou, sua voz cortando o desespero deles. Porque eu ainda me chamo de senhor de toda Westeros. E você, Robb? O corpo de Robb ficou tenso quando Viserys voltou seu olhar para ele. Robb, como guardião do norte, eu entendo que você não quer desistir do norte. Eu sei que você não quer deixar Winterfell. Mas eu quero que vocês se lembrem disto. Eu não estou desistindo do norte. Eu não estou fugindo. Nós estamos recuando. Os caminhantes brancos querem a morte. Eles querem cadáveres, duas coisas que só os tornam mais fortes. O norte é vasto demais para ser defendido diretamente, mas podemos transformá-lo em uma arma. Uma pedra de moinho para desgastá-los. O povo da Era dos Heróis os derrotou. Se eles conseguiram, nós também podemos. Eles querem o norte? Eles querem as terras fluviais? Eles querem Westeros? Ótimo. Deixe-os tentar. Mas um dia, nós lutaremos de volta. Um dia, nós retomaremos o norte e o muro. E quando fizermos, usaremos seus túmulos e cavernas como celeiros para nossos filhos e netos prosperarem além do muro. A voz de Viserys encheu-se de convicção quando ele levantou os punhos à sua frente. O norte não será esquecido. O norte não será perdido. O norte só ficará mais forte. O norte se lembra. O salão parecia vibrar com o peso de suas palavras. A tensão que tomou conta dos senhores do norte se dissipou, substituída por uma onda avassaladora de energia. Era como se uma corrente elétrica corresse da base da espinha até o crânio. Alguns sentiram o couro cabeludo formigar, enquanto os corações de outros batiam tão forte que eles brevemente acreditaram que Viserys era um deles, um nórdico em espírito. O norte não esquecerá. Jon exclamou, sua voz cheia de convicção. Jon admirava Viserys desde o tempo em que estavam juntos na muralha, e as palavras de Viserys mexeram profundamente com suas emoções. O norte não esquecerá. Robb gritou, levantando os braços em solidariedade. Ele não podia negar que Viserys há muito demonstrava cuidado e consideração pelo norte. A decisão do imperador de construir vários faróis pela região não foi um desperdício de mão de obra, mas uma tábua de salvação que salvou inúmeras vidas ao garantir que mais pessoas pudessem comer durante invernos rigorosos. Robb até suspeitou que se Viserys ignorasse completamente os nobres do norte e falasse diretamente com o povo comum, muitos o ouviriam de bom grado e seguiriam sua liderança. O norte não vai esquecer. O norte não vai esquecer. O norte não vai esquecer. Os senhores do norte ecoaram o grito, suas vozes coletivas se erguendo em um coro estrondoso que abafou a tempestade de neve lá fora. Após a reunião, o norte embarcou em um êxodo sem precedentes. De seus castelos, cidades, fazendas e vilas, o povo do norte começou a árdua jornada em direção ao sul. Deathwood, Motte, Carold, The Dreadfort e Winterfell, uma por uma, comunidades foram esvaziadas. Famílias conduziam bois, ovelhas, cavalos e mulas, caminhando penosamente pela neve até os joelhos para abrir caminho. Homens jovens saudáveis lideravam o caminho, enquanto mulheres, crianças e suprimentos essenciais eram mantidos seguros no meio. Os idosos seguiam atrás, apoiados quando possível, embora sempre sob olhares atentos. Tragicamente, quando um idoso ficava fraco demais para continuar, ele era humanamente colocado para descansar. Pontas de obsidiana eram cravadas em seus crânios e corações para garantir que não se levantassem novamente como Vigts. Vilarejos se fundiram em cidades, cidades em castelos, formando caravanas cada vez maiores. Eles se moviam como sangue circulando pelo corpo, pequenos grupos como capilares, fundindo-se em veias e finalmente em grandes artérias. A King's Road e a White Cliff se tornaram as duas maiores artérias, transportando quase 2 milhões de pessoas para o sul. A essa altura, o norte havia se transformado em um vasto e árido campo de neve. A jornada testou a resiliência de todos. A extensão branca sem fim tornou fácil perder a esperança, e ainda mais fácil perder o caminho. Nos céus acima, Hermine e Ali voavam em seus dragões, agindo como guias para as massas migrantes. A presença delas oferecia segurança e direção aos viajantes cansados abaixo. Enquanto isso, a caminho da muralha, Viserys teve um encontro peculiar. Um bando de corvos negros voou diretamente em sua direção, sem demonstrar medo, apesar da presença avassaladora de seu dragão. Normalmente, qualquer animal entraria em pânico e fugiria sob a aura do dragão. Mas estes não eram corvos comuns. Conforme o bando se aproximava, um corvo se destacou, seus movimentos deliberados. Quando chegou perto, ele falou: Viserys, o rei da noite, diz que quer negociar conosco. Viserys piscou, pego de surpresa. O rei da noite? Negociar? As palavras não faziam sentido para ele. Ele não conseguia imaginar o que havia para discutir. Viserys queria destruir os White Walkers, e o Night King buscava a morte de todos os seres vivos. Seus objetivos eram diametralmente opostos. Que espaço poderia haver para negociação? Ainda assim, a oportunidade o intrigou.
Se nada mais, poderia fornecer uma chance de aprender mais sobre as intenções e estratégias do Rei da Noite. Viserys também tinha suas suspeitas. Poderia o Corvo de 3 Olhos, ou talvez o próprio Corvo de Sangue, ter se tornado o intérprete do Rei da Noite? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.